Bom, boa noite. Estamos ao vivo. Acredito que estamos ao vivo. Somos agora já 21 pessoas. Pessoal que vai entrando aí. Boa noite a todos. Meu nome é Raul. Sou estudante de arquitetura pela Escola de Arquitetura e Design da UFMG. Estou hoje aqui com a Giovana e com o professor Rafael, que eu vou tornar a apresentar novamente com mais detalhes. E é um prazer receber todo mundo aqui. Para quem está entrando ainda, boa noite. É um prazer enorme a gente estar iniciando, reiniciando, né? Essa ideia desse projeto de extensão hoje aqui no PET Arquitetura. É um projeto que tem uma certa tradição já no meio universitário, no PET. A gente recentemente teve um projeto de um cineclube na Escola de Arquitetura. Se não me engano, está correndo agora um projeto paralelo dos meninos do PET da Faculdade de Ciências Econômicas, ou estava até muito recentemente também. E é muito bom a gente conseguir retomar esse projeto aqui hoje, dessa vez online, né, por conta da pandemia e de outras coisas, mas mantendo essa ideia do projeto de extensão público, aberto para a comunidade, né, gratuito e o mais horizontalizado possível, né. Nessa retomada do Cineclube, a gente optou por fazer alguns recortes, tanto temáticos quanto locais. Então, a gente queria trazer mais a exibição de filmes nacionais, sempre que possível, tentar trazer filmes de Belo Horizonte, da região metropolitana, de Minas Gerais. E nós elencamos três eixos temáticos, tanto para realizar a curadoria, a seleção dos filmes que vão ser exibidos, quanto para nortear a nossa discussão depois. E aí é claro que, como um projeto horizontal, a gente fica aberto a receber novos temas, sugestões de diretores, de filmes. Vocês fiquem à vontade, mandem aí no chat, ou conversem com a gente no Instagram, nas nossas redes sociais também. Então, a gente elencou três temas principais, eu vou passar por eles brevemente, depois, na hora da discussão, a gente pode retomar, explicar eles um pouco mais, e vocês também fiquem à vontade para colocar novos temas. Mas o primeiro deles seriam as contradições urbanas e o direito à cidade. O segundo seria a identidade e a valorização de elementos simbólicos do território. E um terceiro seria o espaço como objeto narrativo audiovisual. Então, a gente pensou em exibir aqui curtas e longas, e tentar trazer pessoas envolvidas, né, na produção, na concepção desses filmes, para a gente horizontalizar e publicizar um pouco mais a arte, o cinema, a arquitetura, todas essas formas de expressão, né? Hoje a gente tem um prazer enorme de receber com a gente o professor Rafael Conde, graduado em Ciências Econômicas pelo FMG, mestrou na USP em Artes e Cinema, doutorou em Artes Cênicas pela Unirio, com uma bolsa em Estudos Performáticos pela Universidade de Nova York, e a partir da década de 90 dirigiu uma série de documentários, filmes, programas, os quais eu vou citar aqui alguns dos curtas, mas é uma produção muito extensa, mas a gente tem A Hora Vagabunda, que é o que nós vamos exibir hoje, eu volto nele daqui a pouco, Françoise, Rua da Amargura, Música, então é uma produção bem extensa mesmo, e dentre essas produções é que a gente traz um certo destaque hoje, por atender satisfatoriamente, mais do que isso, por passar os eixos que a gente pretende discutir, acrescentar novas discussões, novas perspectivas, é esse curta Hora Vagabunda, gravado em 1997, publicado em 1998, e realmente a relação dele é muito estreita com esses três eixos que a gente selecionou. O curta foi selecionado entre os 10 melhores no Festival de Curtas de São Paulo, recebeu o prêmio da crítica no Festival de Curtas de Brasília, com uma grande projeção internacional, e tratando muito sobre essa questão de Belo Horizonte, da cena belo-horizontina, desses elementos simbólicos da cidade. Então, acredito que vai ser bem interessante aí para os belo-horizontinos, mas para todo mundo, por ser uma grande produção audiovisual também. Nós vamos passar então para a exibição do filme, né? Não vou ficar enrolando muito. E depois a gente abre então para as perguntas, recebe o professor melhor aqui. E é isso. Obrigado novamente pela presença de todo mundo. Nós estamos agora, deixa eu conferir.
31 pessoas. Excelente. Então é isso, gente. Obrigado a todos. Nós vamos começar a exibição. Rádio Favela. Primeiras impressões de alguém? Estava comentando agora com o professor Rafael que seria muito bom se a gente conseguisse fazer essa transmissão ao vivo, porque essa sacada do final do filme acabar, assim, sempre gera uma reação em todo mundo, nem que seja um riso de canto de boca, uma coisa assim. Bom, exibimos então, né, o curta. Para essa primeira exibição nossa, a gente pensou em passar um curta mesmo, né, para ser também uma introdução ao projeto do Cineclube, que a gente espera fazer com uma certa sazonalidade, né? Se pensamos mensalmente, intercalando com outro projeto do PET Arquitetura, que eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas que nós estamos pensando em sair com ele em breve também. E espero que todos tenham gostado. A gente vai abrir agora para as perguntas, a gente já conversou um pouco com o professor, tínhamos algumas coisas para comentar com ele entre a gente, e vocês se sintam à vontade aí para mandar as perguntas de vocês que a gente passa para ele. Vou passar a palavra para a Giovana. Obrigado de novo pela presença de todo mundo. Ei, gente, estou muito feliz de estar aqui com todo mundo. Já vi vários nomes conhecidos aqui. Muito obrigada, amigos, pelo apoio. Minha primeira live. Queria agradecer muito o professor Rafael por estar aqui com a gente. Acho que é muito importante ter uma pessoa da UFMG aqui nesse primeiro dia também, porque o PET ele é ligado ao ensino, né? Então, é muito importante a gente reforçar a presença de um professor que também é diretor e fazer essa mistura entre o cinema e a arquitetura que a gente queria e que era a pretensão dessa primeira exibição e também das próximas. A gente colocou aqui algumas perguntas, a gente pensou em algumas coisas assim quando a gente viu o filme pela primeira vez, porque a gente já tinha visto antes. Eu tenho aqui em mãos uma pergunta já, e a gente vai passando para as perguntas que vão chegando no chat. Fiquem à vontade para perguntar, está super em aberto. É uma pena que não possa ser presencialmente, né? Que a troca esteja limitada aqui, mas a gente vai fazer o possível para atender todo mundo. Estamos de olho aqui no chat. A gente tem a Teca, nossa amiga, ela está aqui de olho. Então, é isso. Vou começar falando sobre a interlocução forte que existe entre o filme e a poesia. E também os elementos que você trouxe na construção, que são muito importantes para a construção da identidade e da memória da cidade, né, de Belo Horizonte, tanto memória imaterial quanto material. E aí eu queria saber como que se deu essa escolha, assim, se foi o filme que foi atravessado pela poesia, ou se foi a poesia ou se foi a poesia que foi atravessada pelo filme, o que é que veio antes na sua vida. A gente percebe que você traz muito o Carlos Drummond, né, e a geração dele, de Belo Horizonte, que também fazem da cidade de Belo Horizonte um personagem na literatura, né, igual você fez no seu filme. Então a gente queria saber um pouco mais sobre isso, assim, como que a temática da poesia te atravessou para construir A Hora Vagabunda. Legal, posso responder, né? Bom, primeiro, obrigado, né, o Raul, o pessoal do PET, o Giovana, o pessoal do PET Arquitetura, pelo convite. É um programa muito interessante, né? Eu tinha falado que a minha formação
sempre foi permeada por essa coisa do cinema, né? Uma vontade própria mesmo né? Eu nascido na Savassi, assim, eu frequentava muito Cine Pathé, criança e tal, então eu sempre tive uma ligação muito grande com o cinema. Né? E numa época que a disponibilidade de imagens é diferente hoje, né? Da atualidade, da geração de vocês, né? A gente é muito saturado por audiovisual, né? Quer dizer, eu acho que por isso que o cinema cresce muito, né? De importância, né? No cotidiano, porque a nossa vida é intermediada pelo cinema, né? Em todos os sentidos, educação, formação, e isso, claro, que com essa questão da pandemia foi, né? Quer dizer, multiplicou muito mais. Mas, indo para a sua pergunta, Giovana, eu tenho uma ligação forte com a literatura, sim, mas a questão mesmo desse filme, ele foi um edital, era muito difícil fazer filme, né, porque a gente dependia de câmera, e foi um edital aqui de Minas e voltado para os 100 anos de Belo Horizonte. Então, de alguma forma, o tema era a cidade, né? Então, partiu daí. E para falar da cidade, eu me remeti muito, o Drummond, ele fala muito, né, ele tem muitos textos, muitos poemas, muitos textos sobre cinema, principalmente na época que ele escreveu, né, sobre cinema aqui em Belo Horizonte. E não só ele, mas Pedro Nava, né, quer dizer, as pessoas remetem muito Belo Horizonte como essa questão de uma cidade de passagem, né? As pessoas vêm para Belo Horizonte e logo vão embora, né? Então, eu peguei esse mote da passagem, né, com essa enologia, né, fazendo essa construção com a questão da ponte, né, com essa questão de, né, tá ali na ideia, né, eles se reúnem já falando que querem ir embora da cidade, e essa questão de aí tem esses símbolos, né, imaginários, né, de subir ali os arcos do viaduto e tal, então esse gesto simbólico, né, terrorista, quando o terrorismo ainda era um gesto romântico, né, quer dizer, antes de 2011, né, e eu lembro que quando, né, o filme, assim, a crítica, a Folha de São Paulo falava jovens terroristas, como se fosse a coisa mais linda do mundo, né? Depois de falar que alguém era terrorista, virou uma, né, uma coisa proibida mesmo. Mas sim, a ideia é essa, um pouquinho falar dessas pessoas, principalmente do universo da arte, e as pessoas que tomam a sua cidade, né, e particularmente Belo Horizonte, né, que já teve essa nomenclatura, cidade de passagem, cidade de dormitório, cidade, né, e a partir daí, né, falar um pouquinho dessas questões, né, bom, é um pouco isso, né, não sei se eu te respondi. Professor, sobre Respondeu sim, obrigada. Essa questão mesmo da passagem que você colocou agora, e que tem essa referência até com a ideia do viaduto, né, que é uma coisa que eu não tinha pego, a gente vê logo no começo do filme, do curta, né, essa questão da centralização das oportunidades artísticas no eixo Rio-São Paulo, né, então a gente tem essa questão, mas que logo é contraposta, de certa forma, uma preocupação em projetar a cidade de Belo Horizonte para o resto do Brasil, de valorizar alguns elementos simbólicos da cidade, assim. Como é que você acha que essas duas coisas entram? Assim, é uma relação de contraposição? É uma espécie de... uma resposta a uma inquietação pessoal? Como você relaciona essas duas coisas? Eu acho que, assim, ser artista em Belo Horizonte, eu acho que é muito interessante, porque essa perspectiva mudou, né? Quer dizer, com essa questão, né, da nossa vida, né, do mundo globalizado, da nossa vida em rede, você pode efetivamente estar em qualquer lugar do mundo e estar no centro do mundo, né? Para além daquela máxima, né? Fale da sua aldeia, né? Essa questão da universalidade. Eu acho que foi a partir mesmo dos anos 80 e 90 que as pessoas puderam deixar de sair de sua cidade para poder, né, exercer sua arte, né, ou sua profissão, que seja essa questão mesmo de Rio e São Paulo, né, embora a gente ainda tenha muita coisa de mídia centralizada lá, a gente vê que hoje a gente tem um exercício mesmo
vamos ficar só no campo da arte, né, em Belo Horizonte, né? Eu acho que viajar ficou muito mais fácil, você se corresponder, né? Quer dizer, hoje em dia, naquela época do filme, né, o filme 35 era uma lata, né? Que você tinha, para você exibir o filme, você tinha que colocar a lata no correio, a lata ia para o festival. Hoje em dia, por exemplo, o filme está na internet, ali acessado pelo mundo inteiro, quer dizer, as relações, assim, com dessa questão do nosso espaço, né, da nossa cidade, né, onde a gente vive, onde a gente faz a nossa arte, né, ela se transformou, né, quer dizer, eu acho que, então, o filme, eu acho que é um filme de geração, né, como tem os romances de geração, e é um filme que fala muito dos anos 90, né, de uma passagem mesmo, né, e de uma questão que mudou muito rápido, né, eu acho que a questão mudou bastante hoje, né? O acesso ao fazer, né? Raul, desculpa, eu não sei se eu deixei de responder alguma coisa. Não respondeu porque a ideia era mais que você falasse sobre o mesmo, até essa questão dele marcar uma geração e ele marcar uma época. Eu imagino que se relacione muito também com o ideário que você tinha no final da década de 90, até com alguns movimentos como o Mangue Beat e alguns outros, que é essa questão de uma globalização através de questões locais ou mais regionais, assim, né? Rádio Bip, né, gente? Você sabe o que é Rádio Bip? É o seguinte, telefone, era telefone fixo em casa. Então, surgiu uma revolução chamada Rádio Bip, que era um aparelhinho que você ficava de pendurado e tocava. Pip, pip. Então, você tinha que ir no orelhão, colocar uma ficha, ligar para a central e pegar um recado, né? E é engraçado, né? Que tem umas coisas assim, gente, será que essa geração sabe o que é rádio bip, né? Mas, assim, a gente também, uma coisa curiosa, assim, eram os primeiros aparelhos celulares, né? Então, a gente fez... em cinema, a gente ainda trabalha muito com rádio, né? Mas, hoje em dia, celular praticamente, né, não precisa mais de rádio, de nada. E a gente conseguiu ter um apoio da Telemig celular, que foi 6 aparelhos celulares, que era uma coisa... Era um tijolo desse tamanho, assim, entendeu? Então, a gente era o máximo, entendeu? A equipe filmando e conversando, inclusive os meninos lá em cima do viaduto, eles ficavam lá com o celular, né, falando, e a gente ligando, vai rodar, e o celular ocupado, porque eles estavam ligando para todo mundo, estamos aqui em cima do viaduto e tal. Mas era assim, tudo realmente passagem nesse sentido, né? Quer dizer, eu acho de uma geração mesmo que viveu um pouquinho, sei lá, eu acho que, na verdade, as coisas elas só se aceleram, né? Eu acho que as transformações que a uma geração passada, que a minha geração sentiu, foi um pouco mais lenta, e agora as coisas se transformam tão rapidamente, as tecnologias, né, a velocidade vai se tornando exponencial, né? Então, mas eu acho que a ideia, né, principal do filme era isso, né? Falar um pouquinho disso. E é muito legal que eu acho que, assim, pelo menos, igual a gente estava comentando, que eu nasci em 97, no ano que foi filmado o filme, né? Raul nasceu um pouco depois, mas nesses filmes que a gente consegue ver essas coisas que a gente nem sabia, às vezes, que existia, né? Que a gente só ouvia falar, e aí no filme a gente tem uma dimensão de como é. Acho muito legal ver filme da época que eu nasci, como era esse mundo, né? Como que era Belo Horizonte quando eu nasci, que eu não tinha ideia, assim. Que eu, pelo menos, sou do interior, eu nem nasci em Belo Horizonte, então eu só fui para aí algum tempo depois. E tem uma... Desculpa, professor. Pode terminar, Giovana, pode terminar. Não, só pode concluir que eu depois passo para as perguntas no chat, que já tem algumas coisas aqui. É porque, quando você falou que nasceu no ano do filme, quando eles vão ao cinema e eles vêem aquele macaco barbiano, é um filme que eu não sei se vocês conhecem, mas é um filme interessante, até de vocês passarem no Cineclube, que é o Bang Bang, do André Tonati, que é um filme todo rodado em Belo Horizonte, e fabuloso. Parece... E o Bang Bang é do ano que eu nasci, e engraçado que eu estou mostrando o filme.
Parece que alguém comentou essa Aqui referência. no chat. E é um filme fabuloso, assim, é um filme, nossa, genial, assim, que é um filme... O André Tonati já faleceu recentemente, mas... e ele é mais documentarista, né? Esse filme, ele foge de São Paulo com as latas de filme, aquela época de repressão, de censura, e ele resolve rodar o filme aqui e tal. É um filme muito bacana, e mostra muita cidade, e tem um pouquinho, até uma proximidade com A Hora Vagabunda, eu acho, alguma coisa de falar da cidade, assim, de uma inquietação. Ele tem o Bang Bang tem no YouTube, me parece, ele está disponibilizado na íntegra no YouTube. Vale a pena ver, que é divertidíssimo. Com certeza seria massa de passar e conseguir trazer alguém envolvido na produção também, né, na concepção do filme de alguma forma. Deixa eu ver se tem. E eu acho que... Já fazendo gancho aí para você passar para a gente o contato. Não, mas com certeza tem muita coisa, tem muitos filmes bons sobre a cidade, sobre Belo Horizonte, principalmente da nova geração, né? Eu acho que dá para passar. Professor, o Pedro foi, eu acho, o primeiro a perguntar, perguntou da sua relação com a Floresta, o bairro Floresta. Deixa eu ler na íntegra aqui, né? Fiquei curioso com a proximidade que teve com aquela região entre o centro e o Floresta. A gente sempre vê essa periferia do Parque Municipal. Qual o significado dela para você? Não, eu acho ali que a questão central mesmo era o viaduto, né? Porque existe essa referência do viaduto e de um ato mesmo de... Como é que faz isso, né? De vandalismo, mas de protesto, assim, que as pessoas contam, né? De beber e o desafio de atravessar os arcos, né? Era uma coisa... E era muito reprimido pela polícia. Então, na verdade, a questão da floresta ali, né? Tem aquela frase, né? Como é descer, subir Bahia, descer floresta, né? Que tem até aquela frase ali do compositor, ali perto da Escola de Direito. É um pouco também o universo ali que estava centralizado nesses relatos memorialistas, né? Do Pedro Nava, Drummond, né? Então... Eram os bairros, né, centrais, né, quando a cidade ainda, né, a gente está em 97, né, o Drummond foi lá pelos anos 20, né, até os anos 30, né, ali era o centro da cidade mesmo, né. Será que a gente pega mais umas perguntas aqui? Porque tem bastante já do chat. A galera pegou esse negócio da literatura e da poesia, ó. Tem algumas coisas aqui. O Gabriel perguntou se essa questão da ponte, da passagem, tem a ver também com Guimarães Rosa, quando diz que o importante é a travessia. Interessante. Não, eu acho até que não, mas ponte, né, gente? Ponte, né? Ainda mais arquitetos, né? Até fazer a ponte, né? Quer dizer, imagina. Até uma coisa até meio óbvia, assim, não é... eu acho que... Aí lembrei Milton Nascimento, travessia, né? Quer dizer, eu acho que no imaginário da gente, né? A questão da ponte, né? Estabelecer pontes, eu acho que isso tudo tem um desdobramento muito grande, né? Mas, não, assim, objetivamente, não lembro, assim, na época, né? 20 anos atrás, não lembro muito do Guimarães Rosa, não, assim, como referência. Você falou com a gente que teve até uma repercussão legal, assim, né, para as pessoas que não eram de Belo Horizonte reconhecerem o viaduto como um símbolo, né? Da cidade. O filme foi exibido em vários lugares e também já tinha essa coisa do Drummond, né, que andava pelos arcos. Não, fica brincando que o pessoal... O filme circulou muito em festivais. Quando o pessoal de cinema vinha a Belo Horizonte, eles faziam a piada do... Né, lá tá, o viaduto que o Rafael explodiu e tal, né? Tinha essa brincadeira, né? E claro, né, a gente ia muito, né? Eu passei a ser muito convidado a ir ali, vamos tomar uma cerveja lá no viaduto, pra gente explodir, né, e tal.
De alguns anos para cá, aquela região da Sapucaí ali passou por um processo longo, né, de revitalização, e hoje em dia é um polo bem grande, assim, de jovens, da juventude se encontrar, né, de certa forma. Eu não sei se entre a sua geração e a nossa eu digo a minha, da Giovana, né, não vou falar para todos que estão assistindo, né? Mas teve um certo abandono daquela região, mas para a gente é um ponto de Belo Horizonte que remete muito, assim, aquela vista da Sapucaí, olhando para o Baixo Centro, olhando para o Viaduto Santa Teresa, uma coisa que para a nossa geração diga muito, assim, porque hoje em dia é um grande ponto de encontro da juventude mesmo. Para mim, ali aquele prédio debaixo do viaduto ali na Arão Reis, bem onde é o Mama Cadela, o Espanca, o Teatro Espanca, ali que ficava aquele prédio que é todo grafitado, e ali que ficavam as distribuidoras de filme, né? Cineclube Face, que eram lá, a gente ia buscar as latas de filme lá. Isso se o Luciano, né, que era o dono dos cinemas, ele às vezes não deixava o Cineclube exibir os filmes, porque falava que ia perder bilheteria. Mas tem ali também essa coisa que eu lembrei assim, do viaduto, a gente frequentava muito ali, por causa das distribuidoras de cinema que ficavam ali, nessa época do Cineclube da Face, que foi um pouco antes, né? Aí anos 80 para frente e tal. Mas é interessante, né? Quer dizer, o espaço urbano aí, né? Quer dizer, né? Aí é mais até a praia de vocês, né? Essa questão dos espaços da cidade, como é que eles são móveis mesmo, né? Eles vão se deslocando, né? Eu acho que, por exemplo, como a escola de economia era no centro, na Curitiba com Tamoios, então a gente também, como arquitetura, né? A gente não ficava no campus, né? Então a gente vivia muito ali no centro. Então a gente saía a pé da escola, ia buscar os filmes na distribuidora, que era ali debaixo do viaduto, e a gente vivia muito nesse pedaço, que era muito centrão mesmo, assim, né? As pessoas não iam, né, sei lá, no centro. Então, mas a gente sempre frequentou. E tinha uns cinemas, né? Paládio. O filme abre com o Cine Metrópole, né? Que foi demolido, aquelas imagens eu fiz. Eu filmei a demolição toda do cinema em Super 8. E é isso, né? O espaço mesmo que a gente circulava ali, né? Quando era da idade ali dos personagens, né? Alguém até comentou que o Gabriel comentou muito surpreso pelas mudanças que a cidade passou. E o Pedro também falou dessa quebra de expectativa com relação ao que a gente conhece da cidade hoje, né? Porque muitas mudanças, apesar do tempo não ser assim tão grande, né? Igual você falou, de lá para cá a velocidade só aumenta, né? Com relação às mudanças. Tem mais perguntas aqui. O que vocês acham? O Arthur fez uma pergunta longa, parece massa. Eu gostei também dessa pergunta. Ele disse: pegar o gancho com o tema da poesia levantado, entendendo o rap como ritmo e poesia, me chamou muita atenção quando foi usada uma música desse estilo no filme, sobretudo em um momento em que 3 personagens estão sob o viaduto Santa Teresa, que algum tempo depois virou palco do encontro hip hop em Belo Horizonte. Gostaria de saber o que o professor Rafael Conde pensa sobre esse estilo de poesia e ritmo, né, que é o rap, e sua relação com a vida urbana e com a cidade. Sim, assim, acho que é uma coisa recente, né? Eu não participo, mas a turma, principalmente o João Perdigão, que ele tem uma coleção, eu esqueci de qual editora, mas que fala de vários espaços da cidade. Ele escreve sobre o Viaduto Santa Teresa. Ele começa falando da Hora Vagabunda, e que ele morava no interior e viu o filme no Canal Brasil, e aquilo marcou muito ele. E o João, ele é
escritor e grafiteiro, e ele é muito ligado a esse movimento, né, de grafite, e o pessoal passou ali a habitar. E eu acho que muitas dessas pessoas, assim, conhecem o filme, assim, adoram o filme, eles falam do filme. E para mim, essa ocupação ali desse espaço é muito legal, né? Assim, eu acho que, de alguma forma, parece que o filme chamou atenção para mim, não sei, né? Quer dizer, essa coisa de... Talvez uma coincidência muito feliz, né? Coincidência histórica muito feliz, que adicionou um certo simbolismo, né? Também à produção. O William perguntou, qual música que toca? Não consegui identificar. Você lembra de cabeça? Esse momento é Black Soul, que chama. Black Soul, era uma banda. Eu não sei se ainda existe. O movimento black, assim, de black music, reunia muito na Galeria Ouvidor. Como é que chama? Você sabe, gente? Ainda existe? Tinha uma loja ali na Galeria Ouvidor, no Rio de Janeiro. É black music? Não, é... Eu conheço o Black Soul que reúne ali na Praça 7. Acho que é domingo. Mas ali dentro da galeria tinha esse pessoal do Black Soul, que era uma loja de disco, meio que catalisava um pouquinho esse surgimento, né? Quando começa a surgir o rap, né? Ali estava muito no começo, né? E mesmo do grafite, assim, já existe grafite, não existe há muito tempo, claro que já existia grafite, mas é isso, assim, era uma coisa meio embrionária, assim, né? Eu acho que... eu acho que a coisa era mais... A cidade ainda não se misturava muito, né? Eu acho que eu trabalhava, não nessa época, logo depois no Palácio das Artes, e tinha uma questão, né? Eu fui trabalhar no Cine Humberto Mauro e as pessoas não entravam no Palácio das Artes, né? Quer dizer, era uma coisa no centro e assim, né, só classe média, nós, assim, né, mas, digamos assim, as pessoas mais simples, né, os negros e tal, não entravam no Palácio das Artes, assim, era um problema, assim, como reverter. A cidade ainda era muito territorializada, né, e mesmo o centro, né, eu acho que só aos poucos foi se quebrando, né, essas ocupações, né, ainda bem, assim, né, que a cidade foi ganhando vida, né? Foi sendo ocupada, né? Democratizada, assim, né? Eu acho que... O Marcos Barbosa perguntou também um assunto mais ou menos parecido. Gostaria de ouvir o professor falando sobre essa composição dos territórios de BH, criada no filme pela justaposição das imagens do centro e dos áudios da Rádio Favela. É engraçado, porque a Rádio Favela já era o máximo na época, né? Assim, e o filme, ele, quando a gente montou, e o roteiro já era assim também, ele ficou muito fragmentário. E me parece que essa coisa da Rádio Favela foi uma solução depois, assim, para o que amarra o filme é o Misael, né? Eu acho que, se não me engano, não tinha no roteiro do filme a Rádio Favela. E aí, depois do filme, a Rádio Favela, né, já tinha, principalmente entre nós, assim, essa turma mais universitária e tal. E aí eu fui lá na rádio e a gente gravou com o Misael. Falei, Misael, olha, o Misael é muito engraçado, assim, que a gente gravou muita coisa. Aquela fala dele final, galinha, que acompanha aquilo, virou... Quando o filme passou em Gramado, passou no Festival de Brasília, aquilo virou um mote, assim, de apresentador de TV, falando, galinha que acompanha, sabe? Virou um meme, assim, nacional na época. Mas foi muito legal a gravação dele, e mesmo porque um impacto muito grande, porque lá a rádio era uma rádio pirata, né, ilegal, e ela tinha uma vista fabulosa da cidade. Só que
né? Naquela época, câmera não é celular, né? Quer dizer, você não tinha como você filmar lá em cima, essas coisas, não tinha mais a câmera. Então, a gente gravou só o áudio e fez essa costura, né? E, de alguma forma, funcionou assim, né? Isso que é a pergunta que ele fez, que é uma ponte um pouquinho sobre, né, uma referência, mesmo que tênue, dessa questão de periferia, né? De centro e periferia, né? Eu acho que ajudou a dar essa quebra, né, no filme. Comentaram aqui também, comentário da Rádio Bip, comentaram do soco na estátua do Dom Pedro. Isso era uma coisa que eu queria te perguntar. A gente passa aqui para as próximas já, só para aproveitar esse comentário. Tem alguns momentos no filme que tem algumas cenas que a gente não entende muito bem se o valor delas é simbólico, se é uma interpretação pessoal, se a ideia é mesmo que seja aberta, como esse soco na estátua, o banho de gasolina também. Quando As você fez assim, imagens de você colocou. arquivo. As imagens de arquivo são minhas, né? Tem um filme ali do Bonfioli, né? Da Visita dos Reis da Bélgica, o Truffaut, né? O Jules Ridin do Truffaut, quando o carro cai na água, né? Então, são referências cinematográficas, imagens que eu fiz, aquela coisa de construir ponte, né? Aquela ponte que tem no começo realmente meu avô, ele era espanhol, ele construía ponte, e aquela ponte, aquele arco é em Manhuaçu. A ponte está lá até hoje, mas parece a ponte, né? Tem os mesmos arcos, mas é bem menor. E são essas referências. Essas outras cenas, o soco na estátua, essa coisa, tem muito a ver com uma interpretação livre dessa coisa dos memorialistas, né? Eu não sei se foi no Encontro Marcado, né? Tinha essa coisa, né, de se roubar, eles roubavam a estátua, mudavam ela de lugar, tinha umas coisas assim. A coisa da gasolina foi... Não lembro como é que surgiu aquela cena, mas é uma coisa meio nonsense mesmo, sabe? De pegar, eu acho que de fazer 24 horas na vida dessas, né, de 3 jovens, né, artistas, inseridos numa coisa meio de nonsense mesmo, né? Tanto tem no final, né, claro, um encontro no bar, que vira uma espécie de um sarau, né? Então, são essas referências, assim, né? Mas eu acho que não tem muita explicação, não, né? Isso é uma coisa ótima da arte também, né? Que ela se completa com quem vê, né? E quem atribui um certo significado àquilo. Com certeza. E coisas, às vezes, que a gente que fez, né? Não, nem pensava, né? E as pessoas têm uma leitura completamente diversa, né? Isso é que é interessante. Isso é mesmo genial. Tem mais uma pergunta da Sara. Vou emendar ela aqui, depois você lê a próxima. Por favor, Giovana. Sara, queria saber um pouco mais sobre o uso da rádio como recurso narrativo e como isso se relaciona com a cidade. Volto um pouco na pergunta do Marcos também, né? Mas eu acho que um pouco mais puxado para essa ideia do recurso narrativo, né? Eu acho que o filme, né, como ele tem esse caráter fragmentário, é interessante dizer, gente, também que, né, aí é questão de linguagem de cinema, né, que é a minha área, né, quando o filme foi feito, ele foi feito em 35 milímetros, então a gente costuma dizer, o filme tem 17 minutos, então a gente filmou, assim, 35 minutos de material, 2 por 1. Então, vocês veem, a gente filmou muito pouco, né? A gente tinha muita opção de cena, né? Então, volta essa questão da rádio como uma possibilidade mesmo narrativa de amarrar, porque o filme ele ficou muito fragmentário. Por exemplo, ele dá um soco na... Como é que é a história? Ele dá um soco na estátua. Não sei se vocês reparam que na cena seguinte ele já está com o braço enfaixado, né? Eu acho que a gente deve ter filmado alguma coisa ali no meio, eu não lembro. Porque, né? Em que momento que ele enfaixa?
tem um momento também que ele fica em pé lá em cima do viaduto, eles têm pão de queijo, olha as ideias, né? Tinha pão de queijo no bolso e estão passando umas beatas lá embaixo, assim, com Bíblia, e eles começam... Tinha umas ideias, eu não lembro direito se foi filmado, eu acho que sim. E é isso, né? O filme ele tem essa liberdade, mas o roteiro, como vai tudo se encaminhando para a ideia da explosão do viaduto, essas liberdades, esses erros, que são algumas liberdades poéticas, eles vão sendo incorporados, né, como linguagem do filme. Né? Mas eu acho isso interessante falar, né, quer dizer, porque eu acho que fazer um filme hoje, essa possibilidade, né, você filma muito, né, você acumula, né, o material bruto do filme, você vai para a mesa de montagem com muita cena. Não era o que acontecia, né, naquela época. Naquela época você tinha que ter um roteiro mais amarrado, porque você tinha uma limitação de acesso, né, à câmera, ao negativo, tudo era muito caro. Né? Eu até fiz um filme agora de isolamento, assim, que é justamente isso. Eu peguei muitas imagens de arquivo antigas e falando um pouquinho disso, né? Por exemplo, vocês, né, a geração de vocês, é muita imagem, né? A gente falou isso aqui no começo, né? A gente tem acesso a muitas imagens, muitos filmes, né? A gente sabe o que meus alunos de cinema fazem em um mês de filme, sabe? Eu acho que são os filmes que eu fiz a minha vida toda, entendeu? Então, é uma outra relação, né? Com as imagens, com a cidade, com esse gesto de registrar a vida da gente, registrar a cidade, né? Quer dizer, os Big Brothers da vida, né? Quer dizer, hoje você está sendo filmado o tempo todo, as câmeras de vigilância, essas questões todas, né? Que naquela época não existia, né? Então, essa relação com a imagem muda muito, né? O que é cinema, né? O que é filme, né? O que é simples imagem, né? Então, olha que coisa, né, bacana a gente aqui conversando, né, conectando várias pessoas, né, e vendo imagens, vendo filmes, né, é uma coisa que vai mudar mesmo, né. Eu acho que o cinema, o cinema, ele ainda está, vamos pensar assim, Netflix, o cinema ele está muito ligado ainda a essa ideia da sala de cinema, né, curta, média, longa-metragem. Na verdade, esses formatos, eles não precisam existir mais. Né? Então, para a gente que é, né, vocês arquitetos, a gente artista, a gente que trabalha com cinema, quando a gente pega a câmera, né, que seja uma câmera de celular, né, eu falo para os alunos, né, eu falo, gente, olha, não é filme de churrasco de família de final de semana. Quando a gente pegar o celular da gente, a gente fizer assim, estabelecer um quadro, a gente está fazendo um filme. Então, vamos pensar bem né, o que a gente vai filmar, né? Quer dizer, o que há de intenção, né, nesse gesto em termos de construção, né, em termos de estabelecer realmente uma narrativa, né, um recorte, né, literalmente um recorte. Né? Isso é muito importante. Né? Isso é que determina o filme. Né? Sobre isso, o Henrique Conte comentou, esse filme é daqueles que deixa a gente com vontade de fazer filme. Verdade, tem razão. Eu fico também. E hoje todo mundo pode fazer filme, no bom sentido. Tem um mau sentido, mas tem um bom sentido também. Né? Todo mundo tem acesso à câmera, todo mundo pode criar um canal no YouTube, todo mundo pode veicular seu filme, todo mundo tem um público, todo mundo... Né? Quer dizer, isso é muito bom. Né? Eu acho que essa democratização, né, que eles falam muito do digital, dessa acessibilidade, né? Quer dizer, todo mundo tem acesso a fazer filme, a partilhar, né? Quer dizer, a ter também a distribuir o filme, a promover um encontro, né? Filme com o público. Então, isso é uma vitória, né? Assim, um alcance democrático muito grande. A gente fica um pouco perdido com essa quantidade de coisa para ver, né? Quer dizer, os arquivos vão se formando também, né?
Eu costumava falar assim, de livraria, né? Você entrava numa livraria, você falava assim, nossa, que tanto de livro, né? Eu nunca vou ler, nem... Hoje em dia, você entra na internet, você entra na biblioteca do Pentágono, entendeu? Então, né? Antigamente eu tinha disco, coleção de disco, né? E hoje em dia você entra no Spotify, imagino a biblioteca que, né, que não está ali, né, de música, que não está ali no Spotify. Imagina a quantidade de filme no YouTube, Netflix. É uma loucura, né? Então... Tinha para uma certa necessidade de se fazer alguns recortes, assim como no nosso caso, né? Fazer um recorte local, regional, um recorte temático. Sim. Sempre, né? A importância das curadorias hoje, né? Quer dizer, Com certeza. tem ganhado muita importância em todas as áreas, principalmente das artes, a questão das editorias, das curadorias, né? Que dizem que são os verdadeiros artistas hoje. São as pessoas que fazem esses recortes, né? Diante desse volume, né, de produção que tem. Mexe muito com o nosso poder de escolha, né? É muito difícil conseguir direcionar, escolher. Realmente é um trabalho muito complexo, porque a imagem não tem mais não é um mito, né, igual era antes. Desmistificou a imagem totalmente, mas ela foi para o lado extremamente oposto de que a imagem está na sua mão o tempo inteiro, e é o que você falou, o que você faz com ela e como você cria a sua imagem, que é o grande diferencial, né? Isso tem vários textos interessantes, né, falando um pouquinho sobre... O Walter Benjamin é um cara, né, muito ligado também à arquitetura, eu acho que é um cara que fala muito dessa questão das imagens. Antes mesmo, né, quer dizer, ele falava coisas como que o analfabeto do futuro é aquela pessoa que não sabe filmar, né, que não sabe fotografar. Coisas, né, ainda nos anos 30, né, e todo mundo no futuro vai reivindicar o seu direito de ser filmado. Então, é uma coisa que a gente vê hoje, né, e claro, né, zilhões de estudiosos estão falando disso, né, hoje já pensando mesmo sobre essa hegemonia, né, do audiovisual, da imagem, assim, em todos os campos, né. Eu acho que o audiovisual agora é a nossa linguagem, né? Praticamente, assim. É a forma como a gente se comunica com o mundo. A gente vê que até as redes sociais vão migrando para a imagem, né? Antes, o Facebook fazia sucesso, já tinha ali a coisa de postar foto, postar vídeo, e agora o Instagram já se sobrepôs, e é só vídeo. Essa questão né, do telefone também, né? Agora você fala com imagem, né? Antigamente era muito, né, você poder ligar né, com câmera. Hoje isso é uma coisa inconcebível para mim, sei lá, 10, 15 anos atrás, pensar nisso, entendeu? E ligar para alguém vendo a pessoa, entendeu? Né? Pedro Paulo comentou, eu também achei interessante a naturalidade com que essas questões de repressão da população marginalizada é apresentada. Por muito tempo foi tabu e hoje é diretamente negado por certas autoridades, principalmente nos trechos da rádio, né? Eu acho que essa questão, né, no filme não está muito presente, não, né? Eu acho que é uma lacuna, né? Eu mostrei o filme na época como contrapartida numa escola secundária, né, mais na periferia, e o aluno fala, tá faltando preto nesse filme, né? Mas eu acho que é uma questão que eu acho que reflete mesmo o espaço da cidade, né, naquele contexto. E hoje o que é mais interessante, né, nessa questão dessa acessibilidade, né, e é uma questão, né, inclusiva, é que todo mundo pode filmar, né, então as pessoas se filmam, né, quer dizer, as mulheres se filmam, as minorias se filmam, né, e eu acho que
não é mais necessário que eu faça filme por outro, né? Então, isso é muito interessante. E tem, né, tem todo o que eles chamam, né, tem um livro interessante que eles chamam de cinema de quebrada, né, que são filmes fabulosos, feitos por coletivos, né, minorias, né, todas as minorias, né, se expressam hoje, né, eu acho que... Em Belo Horizonte, a gente até comentou que talvez seja um futuro aí uma futura exibição para o Cinepet. Tem o Filmes de Rua, né? Que além de sala de cinema para exibição de filmes feitos por e para minorias, né? Marginalizadas, principalmente marginalizadas na cidade, assim, né? Colocadas à margem da cidade. Tem o foco em moradores de rua. E eles que produzem os filmes, vários dos filmes lá, ou participam de alguma forma. Bem legal. Não, pois é. Seria massa a gente conseguir trazê-los aqui, né? Sim. Os meninos do filme de plástico também entram um pouco nessa, né? De um cinema que acontece à margem da região central, que vou remeter aqui a Belo Horizonte, mas nesse sentido. Interessante. O Gabriel tem um filme ótimo, que como é que chama? Um curta dele, muito bom. Depois eu passo para vocês uma lista de filmes. Clarissa Campolina tem um livro que chama Adormecidos, que é muito bom, também sobre a cidade. Engraçado que é um filme que ela fez há mais tempo e parece o filme nessa época de pandemia, de isolamento, porque a cidade toda vazia, sem ninguém. É muito interessante, chama Adormecidos, e é um filme muito bonito. É um curta também. Então, vários filmes de plástico, tem vários curtas, né? Quer dizer, é um volume também. Tem também o Estado Itinerante, que é um filme que foi premiadíssimo, que é de uma menina, como é que chama o nome dela? Ana Carolina, eu acho, que é da Escola de Cinema da UNA. É um filme interessante também para vocês passarem. E a dramaturgia mudou muito, né? Em função dessa questão do digital, né? A forma de filmar e a linguagem dos filmes, a presença dos atores, né? É sempre uma questão mais documental, mais livre, né? Você vê que A Hora Vagabunda é uma coisa certinha, né? Os atores falam, assim, né? Uma coisa... Tem pouca margem para improviso, né? E aí tem essa coisa do cinema como espaço também. Só uma curiosidade. Quando eles sobem lá em cima do viaduto, a câmera aproxima, né, para ver o diálogo. Aquilo foi tudo filmado no campus da UFMG, por causa do barulho. Então, por exemplo, quando eles estão ali no centro, eles sentam na escada, a escada é na Escola de Letras, lá do campus. Quando eles sobem o viaduto, passa um ônibus, aí tem um corte, está perto, eles estão sentados lá em cima da Fafiche, eu acho, assim, né, porque eles estão numa altura, quando o André fica de pé, assim, nossa, esse cara vai cair, ele está logo ali, né? Então, a montagem, isso é interessante, né? O Eisenstein também é o cineasta russo, né? A teoria de montagem dele, da montagem intelectual, ele tem uns escritos muito legais sobre o cinema e a cidade. Quando ele chega na cidade, ele vai fazendo essa questão fazendo uma associação das teorias da montagem dele com a questão das ruas da cidade. Ele tem 2 livros interessantes, que tem publicados, O Sentido do Filme e A Forma do Filme. Então, que para arquitetos, eu acho que é um filme muito legal de fazer essa correspondência com cinema, porque essa questão do espaço da cidade no filme é completamente falso, né? Completamente montado, né? Quer dizer, então, esse exemplo ali é legal, né? Quer dizer, você reconstrói ali uma especialidade real, mas, na verdade, é completamente fácil. É filmado em 3 locações diferentes para formar uma única locação. Né? É um detalhe assim, técnico, né? Mas eu acho interessante, né? Quando se fala de espaço, né?
Sim, gostaria até de voltar depois nessa questão também do espaço como objeto narrativo. Eu vou seguir nas perguntas, eu acho que tem mais 3 perguntas, e a gente faz um resto de conversa mais horizontal mesmo, sim. O Pedro comentou: cheguei atrasado na conversa, professor Rafael, mas gostaria apenas de deixar meu elogio pelo belíssimo filme que assisti pela primeira vez na aula de cinema da professora Beth Miranda na PUC. Tivemos ótimas discussões a respeito do filme. Ah, Não sei se você legal. conhece a professora Beth Miranda. Conheço, que é assim. Fica o nosso abraço para ela. Josiane Coelho. Gostaria que o professor Rafael comentasse mais sobre a importância de se ver e de se conhecer nas produções audiovisuais. Ou seja, desse sentimento de identificação que o filme inevitavelmente causa em nós, belo-horizontinos. Quais foram as inspirações ou motivações, além do tema do edital, para esse movimento no sentido de colocar a cidade efetivamente como um programa do curta, como um personagem do curta, desculpa. É, tinha essa questão mesmo, né? De tirar a cidade de um mero cenário e fazer dela personagem, né? Eu acho que tinha um pouco esse sentido, mas a gente traz com a gente, né? A cidade ali, né? Eu sou de Belo Horizonte, assim, a vivência da gente, então a gente, em tudo que a gente faz, a gente está um pouquinho impregnado, né? Além de outras coisas, da cidade também, né? Que a gente vive. Eu acho que o mais interessante e o filme, né, por ser tem esse dado específico, eu falei para vocês, de ter sido um roteiro, né, que teve que ser mais planejado, né, em contraponto a hoje em dia, né, que hoje a gente filma muito, né, eu vou ali a pé, andando, eu vou tirando foto de grafite, né, então nossa relação com a cidade, intermediada por uma câmera, muda, né? E eu acho que tem vários filmes hoje em dia, né? A produção, esse acesso, permitiu que a gente fizesse muitos filmes, e tivesse acesso a eles. Então, tem zilhões de filmes ótimos falando do que a Hora Vagabunda fez num momento que ainda era difícil, né? Registrar a cidade, né? Eu acho que quando vocês falam, nossa, 20 anos, como é que a cidade mudou, né? Eu telecinei. Eu tinha um tio já falecido que ele fez imagens Super 8 de família. Então, e aí eu resolvi telecinar. Nossa, assim, a cidade, sabe, a Savassi, depois da Contorno ali era mato, onde é o Pátio Savassi. Eu morava ali na Cristóvão Colombo. E é impressionante, entendeu? Que também é praticamente 20 anos atrás de 1997. Mas essas impressões, né, que a cidade, né, vai deixando, né, é importante esses registros, né? Não sei se eu Na imagem final do Aura Vagabunda, você vai subindo com a câmera, né, a Avenida Afonso Pena, você vê depois ali da Praça Tiradentes, aconteceu uma verticalização muito grande nesses últimos 20 anos, de 97 para cá, que chega a alguns lugares chegam a ser quase irreconhecíveis pelo tanto de edifício marcante que surgiu lá desses 20 anos para cá, né? Não, Edifícios impressionante. espelhados, E como é que é fácil hoje em dia fazer aquela cena com drone, né, gente? Aquilo ali foi feito na época, inclusive, quando o filme foi lançado, aquela cena foi um uau, assim, porque aquilo é um helicóptero, né? Quer dizer, a gente conseguia um helicóptero emprestado com a polícia militar, amarramos a câmera no helicóptero, e aquilo é uma cena, e tinha o tempo, né? A lata de negativo tinha 4 minutos, então o chassi da câmera, você tinha que... então começou ali e a câmera vai filmando até acabar o negativo, que por sorte acabou lá na serra, né? Que a câmera, o helicóptero vira e acabou negativo, deu certinho o tempo, né? De uma ele lata. subiu da onde, professor? Você lembra? É provavelmente do Carlos Prates, do aeroporto na época, né? Do Carlos Prates, deve ter sido.
Eu não estava no helicóptero, não. Estava só o fotógrafo. Você falando aí do negativo acabar, o filme tem vários recursos metalinguísticos, né? Tem um jogo metalinguístico forte, assim, o tempo todo. Com isso da impossibilidade de se fazer cinema em Belo Horizonte, mas o filme é um filme feito em Belo Horizonte, né? É a vontade de ir embora, né? Necessidade de ir embora em função de não se conseguir filmar, né? Opa, voltou. O William respondeu a Josiane. Josiane, fico pensando quem seriam esse nós. Até porque os personagens são artistas, no limite, pequenos burgueses. Deixa eu ver, esse nós em relação aos nós belo-horizontinos. O que você acha, professor? Eu fico Não, é isso pensando que... mesmo. Isso é aquilo que eu falei, assim, de uma época ainda, de territórios muito delimitados, né? A cidade era muito mais dividida, eu acho, né? E você veja que, por exemplo, o acesso ao cinema era muito mais limitado, né? Quer dizer, eu acho que essa acessibilidade a fazer os filmes, né? E eu acho que o filme traz um pouco isso também, né? Quer dizer, a questão de pôr a Rádio Favela um pouquinho para colocar essa quebra, né? Agora, se você pensar bem no desenho da presença da Rádio Favela, a cidade está aqui, a Rádio Favela está lá em cima, né? Falando sobre a cidade, sem necessariamente adentrar na cidade, né? É uma realidade, né? Não tem, né, problema de ser, né? Eu acho que o interessante é essa passagem, né, para a contemporaneidade, que é justamente essa palavra, né, que eu repito sempre, acessibilidade, né, a possibilidade das minorias, né, das misturas, né, e isso proporcionou, né, um encontro, uma democratização, um choque, né, inclusive entre realidades, entre pessoas diferentes, expressões diferentes, né, quer dizer, então, várias pessoas, né, que não tinham voz ganharam voz, né, quer dizer, então isso é muito importante também, né? Essa fragmentação, essa divisão entre centro e periferia tá dentro do filme, igual você falou com a Rádio Favela, mas as imagens, a Rádio Favela por cima, mas as imagens do centro, né? Também eu acho, assim, a meu ver, uma contraposição também centro-periferia global, né? Porque tem o soco na cara do Dom Pedro II. E aí também tem a centro-periferia nacional, ou não nacional, mas do Sudeste, né? Que Belo Horizonte ficou à margem de Rio e São Paulo, dentro das capitais do Sudeste. Tem essa contraposição. Na verdade, são essas marginalizações, né, que a própria sociedade, né, vai colocando. Eu acho que a gente reclama disso, né, naquela época, não, só tem cinema no Rio e São Paulo, né, quer dizer, Belo Horizonte não vai ter cinema, né? Hoje a gente fala, na periferia não vai ter cinema, as mulheres não vão filmar, só tem diretor homem, né? Quer dizer, essas coisas vão se quebrando, né? Vão se tornando mais inclusivas, né? E é isso, eu acho que vai ganhando mesmo essa acessibilidade, as tecnologias estão gerando essa democratização de acesso, né? Eu acho que é uma questão muito importante, né? Bom, nós zeramos as perguntas do chat. Será que é hora de encerrarmos? 1h20 de transmissão? Ufa, já deu isso tudo? Descontando 20 minutinhos de curta, né? Uma hora de conversa. Se eu morrer, não há comigo um certo modo de ver. Caldo de Andrade. Gente, muito bacana o projeto, né? Como eu estava comentando com o Raul e a Giovana aqui no começo, eu comecei em cineclube da universidade, né? Da UFMG, fazendo economia.
Eu acho que esse espaço é muito importante, principalmente hoje. Voltando a essa questão, né, vocês têm acesso a todos os filmes do mundo para discutir, para falar de arquitetura. Imagina, zilhões de filmes específicos de arquitetura, e o espaço da universidade, do Cineclube, é muito importante, né, eu acho, para trazer essas discussões e mesmo no âmbito, né, não só da universidade, mas da educação, né, quer dizer, essa intermediação dos filmes, né, como acesso a discussões, está cada vez mais presente, né, eu acho que a questão mesmo é de educação do nosso olhar, né, porque existem esses planos, né, educacionais de trazer, por exemplo, para as escolas, para o ensino secundário e até mesmo primário do cinema, né, porque a gente estava comentando disso, né, tudo é imagem, e a gente precisa saber que as imagens, ainda mais hoje, né, são 100% manipuláveis, elas não têm mais aquele caráter indexical, né, da fotografia, né, não tem mais aquele confundem valor, com a realidade. Valor de documento, então a gente tem que saber muito, hoje, saber ver os filmes, principalmente esses filmes que se pretendem documentários, realistas, os programas jornalísticos, né, então acho que é importante o Cineclube, né, esse programa, e é importante tudo que se debata a partir, né, do filme, eu acho que é muito importante. Então, parabéns para o Cineclube. Bons encontros para vocês. Eu acho que filme não falta para vocês discutirem, né, com essa temática. E agora a gente consegue trazer também, qualquer um pode estar lá na Indonésia, a gente coloca aqui na chamada. 100% democrático. E a gente estava querendo um recorte nacional, local, mas eu acho que dá para ficar assim, anos só passando filmes locais, de Belo Horizonte, região. A gente tem filmes fabulosos, e a geração de vocês estão fazendo muitos filmes legais. Eu acho assim, são muitos filmes e que podem realmente gerar uma discussão muito boa, né? Inclusive, a gente já pode marcar seu retorno para a gente exibir o filme que foi filmado lá, que tem uma parte filmada no hall da arquitetura, gente. Para quem já ficar sabendo, que a gente ficou sabendo disso pouco antes o da... samba canção. Mas eu estou agora na dúvida, sabe? Que eu acho que a cena foi cortada. É uma cena ótima, inclusive, porque é com a Gorete Milagres, assim, ela faz uma secretária, uma cena a família dela é daqui, da minha cidade. Qual que é a sua cidade? Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette. A mãe dela é muito amiga da minha avó, a Gorete. Eu era apaixonada com a Filomena quando eu era pequena. E aí é uma brincadeira, e ali, mas eu estou resgatando essas imagens também, que não entraram. Agora eu fiquei na dúvida, gente, se apareceu arquitetura. Eu falei, Raul, para vocês. Mas então tá, eu vou deixar o DVD com a Giovanna e aí depois vocês conferem. E se não for também, você pode voltar em qualquer uma das outras produções, que com certeza em algum eixo temático elas vão se encaixar. Não tem a menor dúvida. Até uma coisa que a gente pensou também de exibir 2 curtas, exibir Hora Vagabunda, conversar um pouco e exibir outro, mas para uma exibição inicial, assim, acho que uma coisa como a gente fez, mais horizontal, mais rápida, foi legal. Eu acho interessante essa coisa do curta, né? Porque o longa é difícil, né? Assim, se bem que, né, eu imagino que as pessoas estão vendo na TV, eu estou vendo no computador, mas eu esqueço, né? Hoje em dia você pode também ver os filmes numa tela grande, mas eu acho que para essa coisa de internet, assim, eu acho que o curta é um formato bacana, né? Porque é rápido e tal, né? E como você falou, pode exibir mais de um, né? Eu acho que pode gerar uma discussão boa. O Françoise mesmo se passa na rodoviária. É uma personagem também, a rodoviária. É uma ideia interessantíssima também, que eu acho que seria legal a gente trazer aqui, que são desses recortes que definem escalas diferentes. Então, com a Hora Vagabunda, a gente tem uma certa escala da cidade de Belo Horizonte, talvez com o Françoise a gente teria uma escala de um edifício em Belo Horizonte,
e a gente trabalhando nessas escalas, como no edifício master, por exemplo, do Eduardo Coutinho, a gente teria a escala de um edifício, né? E trabalhando com esses recortes diferentes, assim, acho que poderia ser bem interessante também. Talvez você vir para tratar de uma outra escala, que não a cidade, mas que também assume um papel narrativo importante. Interessante, bem interessante. Bom, então, acho que a gente fica por aqui. Agradecer de novo ao professor Rafael, a presença de todo mundo, a Giovana, nossa entusiasta do audiovisual. Foi um prazer a gente trabalhar e conseguir colocar esse primeiro cineclube para rodar, e espero que a gente retorne sazonalmente, né? Foi ótimo, obrigada, professor. Obrigada, gente. Obrigado a vocês, né? Obrigado a todos vocês. Muito, muito legal o papo e muito legal. Até eu mesmo revi o filme. Tinha muito tempo que eu não via, foi bacana. Sempre bom. Então é Vamos isso, gente. manter o contato para retornos ao Cinepet. Obrigado, foi um prazer. Boa noite a todos. Boa noite, gente.